Olá, salve, salve! Vamos dar início à aula de física e hoje a gente vai ver as aulas 20 e 21. São duas aulas relativamente curtas e vai dar para juntar numa aula só. Então, continuando o estudo dos gases. A lei das transformações gasosas. A importância do estado gasoso não se restringe ao fato de muitas substâncias essenciais serem gases, como o O2, o O3, o nitrogênio, o gás carbônico, por exemplo, mas também por ser fundamental para a compreensão dos demais estados físicos. A característica principal do estado gasoso é a independência das suas moléculas. Além disso, estão em contínuo movimento aleatório. Os principais parâmetros de interpretação de um gás são a sua temperatura em Kelvin, energia cinética das moléculas e sua pressão, que é o impacto das moléculas com o recipiente. Quando queremos comparar o estado inicial e final de um gás em uma transformação gasosa, usamos a lei geral dos gases. Então, esteja atento aos casos particulares dessa equação, isotérmica, isobárica e isovolumétrica. E não decorre outras fórmulas. Apenas simplifique a lei geral. Quando o nosso interesse é a quantidade de gás dentro de um recipiente, usamos a equação de estado do gás, ou equação de Clapeyron. É a partir da equação de Clapeyron que deduzimos o volume molar de um gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão, que é 0 Celsius e 1 atm, como 22,4 litros. A equação geral dos gases ideais, se as três propriedades, volume, pressão e temperatura, variarem, a equação será. Então, do lado esquerdo da igualdade, as condições antes da transformação e depois da transformação. Então, pressão que multiplica o volume dividido pela temperatura. Para uma mesma massa gasosa, podemos afirmar que existe uma constante diretamente proporcional à pressão e volume do gás e inversamente proporcional à temperatura. Vou fazer alguns exercícios aqui. Então, exercício 36, página 188. Um recipiente fechado de volume V contém certa massa gasosa a temperatura de 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Após aquecimento, verificou-se que o novo valor da pressão era de 2 atmosferas. Supondo desprezível a variação de volume, a nova temperatura em graus Celsius do sistema será. Então, a equação geral dos gases perfeitos, aquela que a gente acabou de ver, a pressão que multiplica o volume dividido pela temperatura. Então, ele forneceu a temperatura de 27 graus, mas como devemos usar temperatura em Kelvin, devemos somar com 273, ou seja, 300 Kelvin. A pressão foi dada em milímetros de mercúrio. Devemos usar em atm, portanto, 760 milímetros de mercúrio correspondem a uma atmosfera. E a pressão 2, né? Ele falou que a pressão aumentou para 2 atmosferas. Então, considerando que a transformação é isovolumétrica, ou seja, o volume se mantém constante, né? O volume 1 e o volume 2, durante a transformação, não mudou. Então, a gente vai ter pressão 1, que divide a temperatura 1, igual ao P2, que divide T2. Então, a pressão 1 era 1, dividido pela temperatura em Kelvin 300, igual a 2, que divide T2. Ou seja, a T2 vai ser de 600 Kelvin. Agora, ele quer saber a temperatura em graus Celsius, então a gente deve diminuir temperatura de graus Celsius menos 273, ou seja,
600 menos 273 vai dar igual a 327 graus Celsius. O exercício 37. Se 4 gramas de etanol C2H6 estão a 27 graus Celsius e apresentam um volume de 3,5 litros, o que corresponde a 3.500 ml, então a sua pressão em milímetro de mercúrio é... Os dados são, para o hidrogênio, a gente tem massa atômica 1, carbono 12, e a constante 0,082 atm. Então, aqui a gente deve calcular a massa molecular, que dá 46 gramas por mol, né? Cada carbono tem 12, são 2 carbonos, então 12 vezes 2 dá 24, mais 6 do hidrogênio, mais 16, 46 gramas por mol. Ele forneceu 4 gramas, então vamos dividir 4 por 16, que vai dar 0,0869 mols de etanol. Aqui faltou oxigênio. Depois eu arrumo. O volume, 3,5 litros. Temperatura em Kelvin, 300 Kelvin. Utilizando a equação de Clapeyron, teremos, só substituir os valores. A pressão vai ser a multiplicação pelo volume, 3,5, igual a número de mols, 0,0869, que multiplica a constante, 0,082, que multiplica a temperatura em Kelvin. Ou seja, 2,13 passa dividindo, a gente vai ter uma nova pressão em atm de 0,610, ou 61. Na aula 21, a gente vai ver as transformações gasosas. Então, as transformações gasosas são aquelas em que se considera uma determinada massa fixa de um gás ideal em um sistema fechado, para observar como as variáveis de estado dos gases, que é a pressão, volume e temperatura, interrelacionam-se. E esse processo é feito por manter constante uma dessas variáveis, enquanto se observa como ocorre a variação das outras duas. Existem 3 tipos de transformações gasosas, que ocorrem quando 1, a temperatura permanece constante, 2, quando a pressão permanece constante, e 3, quando o volume permanece constante. Então, a primeira transformação é isotérmica. Essa palavra vem do grego, iso, quer dizer igual, significa igual, e termo, que significa calor, ou temperatura, né? Ou seja, essa é uma transformação gasosa que ocorre com a temperatura constante, enquanto as outras variáveis, pressão e volume, variam. Os cientistas que estudaram a transformação isotérmica foram Robert Boyle e Edmond Marionette. Por isso, as observações desses estudiosos foram enunciadas em uma lei chamada de Lei de Boyle-Mariotte, que diz o seguinte: com a temperatura sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Isso quer dizer que, se aumentarmos a pressão sobre o gás, o seu volume diminuirá e vice-versa, como mostra a figura. Então, aqui a gente vai aumentar a pressão, ou seja, baixar esse êmbolo, né? Vou colocar mais peso aqui para que ele baixe. A gente percebe que o volume diminuiu, né? E a pressão aumenta. Agora, se a gente diminuir a pressão, né? Deixar o êmbolo mais para cima, o volume do gás vai aumentar. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas sempre origina uma constante. Assim, temos pressão que multiplica volume igual a constante. Ou P1 que multiplica V1
antes da transformação, né? E depois a transformação P2 que multiplica V2. Veja um exemplo a seguir de transformação isotérmica. Observe que o produto entre a pressão e o volume, em todos os casos, sempre origina o mesmo resultado. E passando os dados das transformações isotérmicas para um gráfico que relaciona a pressão e o volume, obtemos uma hipérbole equilátera, que é chamada de isoterma. Então, aqui a gente tem a pressão, né, de 2, 4, 6 e 8, e o volume de 150, 200, 300, até 600 mililitros. Então, a gente pode perceber, se a gente dividir 600 por 2, a gente vai obter, se a gente multiplicar, aliás, 1.200. 300 por 4, 1.200. 200 por 6, também 1.200. E 150 por 8, também 1.200. Então, percebam que fazendo qualquer multiplicação aqui, multiplicação, sim, desculpe, vai dar a constante K. A segunda transformação isobárica. Então, a palavra isobárica vem do grego, onde iso também significa igual, né? E baros, que é a pressão, ou seja, essa é uma transformação gasosa que ocorre com a pressão constante, enquanto as outras variáveis, temperatura e volume, variam. Os cientistas que estudaram a transformação isobárica foram Joseph Louis Gay-Lussac e Jacques Alexander César Charles. Por isso, as observações deles foram enunciadas em uma lei chamada da Primeira Lei de Charles e Gay-Lussac, que diz o seguinte: com a pressão sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Isso quer dizer que, se aumentarmos a temperatura do sistema, o volume ocupado pelo gás também aumentará, ou seja, ele expandir-se-á. Por outro lado, com a diminuição da temperatura, o gás contrair-se-á. Então, podemos perceber aqui na ilustração, né? Aqui houve o aumento da temperatura, a pressão, né, ficou igual, e o volume também aumentou em 2 vezes. É importante salientar que as relações expressas em todas as transformações gasosas mencionadas aqui são verdadeiras somente quando se considera temperatura termodinâmica, ou seja, a temperatura em escala Kelvin. Então, volume sobre temperatura igual a constante, ou V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Um exemplo a seguir de transformação isobárica. Por exemplo, temos uma massa fixa de um gás em um sistema fechado sob temperatura de 100 Kelvin e seu volume é V. Se aumentarmos essa temperatura para 200 Kelvin, ou seja, se dobrarmos a temperatura, o volume também dobrará, passando para 2V, e assim sucessivamente. Passando os dados das transformações isobáricas para um gráfico que relaciona a pressão e o volume, obtemos uma reta conforme o gráfico que é mostrado a seguir. Então, aqui, temperatura de 100 Kelvin, volume V. 200 Kelvin, 2V. 400 Kelvin, 4V. Então, a gente vê, a gente percebe essa proporcionalidade. E a última transformação é isocórica, também chamada de isovolumétrica.
Então, conforme já foi dito, iso significa igual e coros é volume. Ou seja, a palavra isocórica refere-se a uma transformação gasosa, onde ocorre com o volume constante, enquanto as outras variáveis, temperatura e pressão, variam. A segunda lei de Charles e Gay-Lussac diz o seguinte: com o volume sendo mantido constante, a pressão exercida pela massa de determinado gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Isso quer dizer que, se aumentarmos a temperatura do sistema, a pressão exercida pelo gás também aumentará, e vice-versa. Então, aqui a gente pode perceber, né, que aumentou a temperatura, portanto, o volume manteve-se igual, mas a pressão também aumentou. Diminuindo-se a temperatura, o volume manteve-se constante e a temperatura diminuiu. Então, matematicamente, temos pressão que multiplica a temperatura igual a constante. P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2. Portanto, assim como ocorre no caso das transformações isobáricas, nos gráficos das transformações isocóricas, a relação entre a pressão e a temperatura sempre dará uma reta. Então, observe que em todos os casos, quando dividimos a pressão pela temperatura termodinâmica respectiva, encontramos o mesmo valor, que é a constante K. Então, 3 divididos por 100 dá 0,03, 6 divididos por 200, 0,03, 9 divididos por 300, 0,03 e 12 divididos por 400, 0,03. Então, terminando o nosso compartilhamento, encerrando a gravação, obrigada.